Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola, ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, aqui na NDTV Record ou nesse mudão redondo no ndplay.com.br. Fazer o seguinte, vamos voltar ao vivo para a ressacada, porque o repórter Jorge Júnior está por lá para trazer mais detalhes do jogaço daqui a pouco entre Avaí e Criciúma pela Série B. Muito boa tarde, Jorge. Como é que tá o clima por aí? Salve Manche, galera ligada no Clube da Bola, aqui direto da ressacada. Torcida do Avaí chegando devagarinho para esse jogo de daqui a pouco. A torcida do Criciúma daqui a pouquinho, a gente vai lá atrás para ver como é que tá a chegada do torcedor do Tigre. Passei agora há pouco aqui pela Via Expressa Sul. A polícia está lá já aguardando a torcida organizada do Criciúma para fazer aquela recepção. A gente espera sempre sem massagem e com muita paz entre as duas torcidas. O Avaí vem com mudanças no time, né? Claro, o Daniel Penha e o Jean Lucas estão de fora. A informação que eu recebi agora há pouco aqui no WhatsApp, que a média de idade do Avaí para o jogo de daqui a pouco vai ser de 23 anos. Então, isso quer dizer que o Léo Gamalho não joga. O último reforço que o Avaí anunciou na sexta-feira. Então, um time mais novo e rejuvenescido do Avaí para esse jogo contra o Criciúma, porque tem necessidade total de vitória, né? O Avaí está 8 jogos desde a segunda rodada. O Avaí não sabe o que é vencer na Série B do Brasileiro. Venceu quarta-feira aqui o Volta Redonda e chegou à final da Copa Sul-Sudeste. Então, pode ser que dê um ânimo, um up, digamos assim, no elenco azurra para essa partida daqui a pouquinho contra o Criciúma. No primeiro confronto entre as duas equipes neste ano, o Criciúma levou a melhor, venceu por 2-1 lá no Campeonato Catarinense. E ano passado, no retorno da Série B, aí Criciúma deu um empate. O Avaí venceu lá em maio, quase um ano do ano passado, o Criciúma aí também pela Série B do ano passado. Eu estou aqui na Praça da Raça, né, Manche? E aqui o pessoal vai chegando devagarinho. Eu vou encontrar agora 3 gerações de havaianos, ó. Pai, filho, neto. Vou começar pela hierarquia, né? Quem manda? Boa tarde, meu querido. Qual é o nome do senhor? É Júlio Nilton de Souza. Seu Júlio, o senhor é o pai, tem o seu filho aqui, o seu neto. Outro neto também ali? Esse aqui é sobrinho. Então, família inteira. Expectativa para o jogo de hoje do Avaí? 2-0. 2-0. Gol de quem? Gol do 11. Do 11? Do 11. O sorriso, é o sorriso, o sorriso, o sorriso. Querido, expectativa para o jogo? Acho que 3-2. É vitória, tem que ganhar. Tá muito tempo sem ganhar, né? Eu vou perguntar para ti, papai? Papai? Não é papai, o papai tá aqui. Querido, qual é a expectativa pro jogo de hoje? Seguindo 2-0 também. Algum gol, algum jogador favorito para fazer gol? Não, espero que o Avaí saia com a vitória, independente de quem fizer o gol. O Avaí tá precisando da vitória. Família inteira aqui, vocês são de onde? São João Batista. Olha aí, o pessoal da terra do João Nilson Zunino, ex-presidente do Avaí. Então, Mancha, eu volto contigo aí daqui a pouquinho, vou lá ver o pessoal do Criciúma chegando aqui na ressacada. Vamos passar aqui, o Leãozinho ali. Lá dentro tinha um personagem, mas que eu ia tentar trazer para falar, mas ele começou a gravar um conteúdo lá dentro e não vai dar. Ele te chamaria de Mancho, porque ele é o querido Toninho Tornado, ex-personagem de A Fazenda. Eu sou sempre um repórter ligado nas tendências dos realities. Então, Toninho Tornado está aqui também na ressacada para acompanhar esse jogo de daqui a pouco. Volto contigo aí, Mancha. Daqui a pouco eu tô de volta. Ah, legal, legal demais. Jorge Júnior da Fera, eu sei quem é sim, participou da Fazenda ali, faz um conteúdo de humor aí na internet. Legal demais, tá lá fazendo aí, dando uma força pro Leão. Jogo grande daqui a pouquinho, Avaí e Criciúma. Fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na escalação do Avaí pra gente começar esse papo, dar sequência a esse papo, melhor dizendo. Cláudio, Avaí muito desfalcado, mas tá assim, ó. Léo Aragão no gol, depois o Alisson lá na direita, Gabriel Simples e o Guilherme Aquino na dupla de zaga com o Douglas Teixeira na esquerda. Os dois volantes ali, o Paulo Vitor e o Luiz Henrique. E daí pra frente tem o Wenderson, o Sorriso, o Wallace França e o Taylor. Essa é uma das possibilidades aí de escalação, porque o Zé Ricardo é informação de última hora que não joga, além do Daniel Penha, como você falou, e o Jean Lucas. Eu só faria uma alteração, em vez do Wenderson mais à frente, e sim o Luiz Henrique, né, sendo esse meia, ex-Criciúma, inclusive. E no ataque, eu, no lugar do Wallace França, acho que o Rafael Bilu tentando pensar da forma do técnico Cauã de Almeida. Mas, claro, pode ser essa escalação, já o Baldini fora, né, foi vendido para o Atlético Paranaense. Né? E os demais jogadores dessa forma, tentando, é uma perda grande, os dois meias, o Avaí vai ter dificuldades na construção, apesar do Luiz Henrique saber fazer essa função, fez no próprio Criciúma, vai fazer agora aqui no Avaí, e sozinho como protagonista nessa construção do meio, né? Porque quando tem Daniel Penha e Jean Lucas, eles dividem essa responsabilidade, então vai ter que ter muita movimentação, né, dos jogadores, o auxílio do Taylor, do Sorriso. Se for o Rafael Bilu ou o Wallace França, vão ter que participar bastante dessa construção, a subida dos laterais. Isso é muito importante, viu? Para esse clássico, que não é
clássico, na verdade, né? Um confronto regional, esse jogo grande entre Avaí e Criciúma, que vão se enfrentar daqui a pouco, viu? E até pela forma como o Criciúma joga. O Eduardo Batista joga num 3-4-3, com 3 atacantes, 4 jogadores na segunda linha e 3 zagueiros, por isso acredito que esse sistema do Avaí com 2 beiradas vai se confirmar realmente daqui a pouco. A gente tem o campinho do Criciúma, mas antes, fazer uma pergunta de um dado que o Jorge trouxe. Tá aí o campinho do Criciúma, mas rapidinho, só aproveitar o embalo. Quanto tempo o Avaí não vence na Série B? Venceu na Sul-Sudeste, mas quanto tempo não vence na Série B? São 8 jogos. 8 jogos que o Avaí não vence e vai tentar fazer essa vitória. O Criciúma também, há 4 jogos que não vence, também está pressionado o Eduardo Batista, então vai ser um jogo de equipes pressionadas. Agora sim, daqui a pouco o Niero comenta pra gente, porque o campinho já chegou. Pedro no gol, aí são 3 zagueiros, né? César Martins, Rodrigo e Luciano Castan, com Marcelo Hermes, Gui Lobo, Eduardo e William Lepp, fechando ali o meio-campo. Na frente, Felipe Matheus, o Otero e o Vaguinho. Vamos perguntar pro Niero se essa é a escalação que ele colocaria em campo também. E qual, além do jogador, como é que é o que não tá? O Robert, né? Jonathan Robert. Jonathan Robert. JR não está jogando. Tem mais algum desfalque importante no time? Seguem ainda aqueles desfalques por lesão, né, Mancha? Cauê tá fora, Romarinho também, que é um jogador importante, também tá fora. Os dois por questões musculares, não treinaram durante a semana. O Criciúma até adotou uma prática aí durante os últimos treinamentos de fechar totalmente o treino, até foi assim na última sexta-feira, teve lá uma coletiva e depois fecharam o treino. E daí a gente tem que se virar, né, Mancha? Para tentar buscar uma informação aqui, uma outra ali, para saber qual o provável time que vai a campo. Mas esse aí foi o treino, a equipe que treinou na sexta-feira. Esse é o time. Se ele vai mudar ou não agora, fica a dúvida. Ele até fez algumas variações durante o treinamento, ali no campinho que nós colocamos agora tem o Rodrigo, né? Mas ele treinou também sem o Rodrigo, com o César Martins centralizado. E o Marcinho fazendo a função ali de um terceiro zagueiro. Então fez algumas variações, mas a princípio é isso. O Jonathan Robert, como o Renato já falou, a princípio tem reuniões acontecendo, tiveram durante a semana para definir a situação ali do Jonathan Robert, se ele continuará no Criciúma ou não. Ele é atleta do Criciúma. O presidente até comentou, inclusive, que se alguém quiser levar o Jonathan Robert, tem que pagar a multa dele, né? A multa contratual. Então, a princípio de Criciúma é isso. O Cláudio até falou bem, Criciúma pressionado também, não perde a 5 jogos, porém, são 4 empates consecutivos. E agora, tem um detalhe importante, até uma curiosidade, viu, Mancha? O Criciúma vai agora fazer contra o Avaí o seu 7º jogo fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nenhuma equipe jogou tantas vezes fora quanto o Criciúma na Série B até aqui, até a 11ª rodada. Somente 4 jogos foram no estádio Heriberto Wilson. Legal, vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha como é que tá a tabela da Série B do Brasileirão. Pode colocar na tela até pra gente dar uma olhada por onde andam Avaí e Criciúma. O Brno é o líder, 20 pontos. Náutico, Sport, Vila Nova, os 3 com 19. Depois tem Fortaleza com 18, Goiás, Novo Horizontino e Juventude com 16. CRB e Criciúma, 14 pontos, fechando a primeira página. Na segunda página, o Atlético também tem 14, Ceará, Operário com 13, o Atlético Goianiense 12, o Avaí 10, Cuiabá 10, Botafogo de São Paulo 9, Londrina 8, Ponte Preta 7 e o América Mineiro 3 pontos, perdeu ontem para o Juventude, né? Exato. Jogo com o Juventude, aí assistia uma parte do jogo, o Coelho Mineiro na lanterninha com 3 pontos. Doutor Cláudio Caticarte, olhando essa tabela, o que te surpreende positivamente e negativamente? É claro, a surpresa do São Bernardo líder, veio da Série C, já liderando a competição e uma pontuação alta, né? 20 pontos. E, claro, o Avaí pressionado para esse jogo, porque a gente vinha falando aqui no Clube da Bola, o Avaí sempre a 2, 3 pontos do G6, agora são 6 pontos, né? Para quem quer ficar próximo ali até a próxima janela, de repente a situação de SAF, a vinda aí do Mike Melby e a Sunday Ventures, podendo de repente melhorar esse time, ou não, né? Mas, e também para sair lá de baixo, o Avaí está 1 ponto da zona de rebaixamento, inclusive se perder o jogo para o Criciúma hoje, a chance é grande de entrar na zona de rebaixamento. O Criciúma da mesma forma, na tabela de classificação, está ali, né, no meio, com 14 pontos, só vai e vence, fica 1 ponto do Criciúma, e o Criciúma se distancia lá de cima. Então, é um bom termômetro, viu? O Renato Semensati trabalhou 15 anos aqui em Florianópolis, nunca chamou de derby Avaí e Figueirense. Quê?
Rapaz, e aí agora é cultura do futebol catarinense, mas é um grande enfrentamento entre Avaí e Criciúma, sem dúvida, daqui a pouco. Deixa eu voltar lá para Criciúma, perguntar pro Niero, fiz a pergunta para você, é justo fazer pro Niero também, que hoje está aqui comentando com a gente o Criciúma. Quando você olha a tabela, Niero, o que te chama positivamente a atenção e negativamente também? Negativamente é a situação do Avaí, né? Fazendo um campeonato difícil, né? Até acompanhei a última entrevista coletiva do treinador falando desse momento difícil, apesar de na Copa Sul-Sudeste ter chegado à final, mas aí tem essa situação do Campeonato Brasileiro. Não gosto de ver os times catarinenses fazendo campanhas ruins, né? Assim como a Chapecoense na Série A, o Avaí na Série B. Acho que esse é o ponto negativo para mim. Questão do ponto positivo, já falando um pouquinho mais do Criciúma. Agora, olhando e analisando a tabela de classificação, apesar de estar no meio da tabela agora, o Criciúma vai para, depois do Avaí, 5 jogos, sendo que 4 deles serão em casa. Então, reverte essa situação, Mancha. E se o Criciúma conseguir aí pontuar bem nesses jogos em casa, já melhore muito a situação na tabela de classificação. Agora, se não conseguir resultados positivos nesse confronto jogando no estádio Heriberto Wilson, aí teremos mudanças significativas no Criciúma, porque daqui a pouco vem janela de transferências, e aí eu não sei nem se o Eduardo Batista vai resistir a toda essa pressão. Eu acho não vai resistir à pressão aí se não conseguir esses resultados positivos em casa. Legal, Niero. Daqui a pouquinho tem Avaí e Criciúma, 4 da tarde na ressacada, jogo válido pela Série B, mas agora tem palpitômetro Sicredi. Leão e Tigre são os palpites da galera do Clube da Bola. O Badá não quer muita emoção, Avaí 1-1. Avaí Criciúma 1-1, Cláudio Caticar também vai de 1-1, a Drica vai de 2-0 para o Criciúma, o Niero 1-1 também, o Kaká 2-1 para o Criciúma, eu fui de um empate com um pouquinho mais de emoção, 2-2, vamos lá para Chapecó perguntar para o Badá porque ele aposta em um empate entre Avaí e Criciúma, Badá. Cara, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu assisti até o empate do Criciúma contra o Operário de Ponta Grossa. Não dava para jogar naquele gramado lá, né? Que gramado ruim. Agora até vi uma matéria que eles estão trocando com a parada da Copa aí. Mas aquilo que o Rafael e eles acompanham de mais de perto, o Criciúma passa por um momento de instabilidade. Lá deixou escapar a vitória, poderia ter 16 pontos e está no G6 ali, né? E o problema é que os grandes ali, os fortes, estão começando a encostar. Ainda tem o Ceará lá, que eu acho que ainda vai chegar nessa turma da frente. Então o Criciúma não pode marcar muito passo. E o Avaí, eu me lembro que nas primeiras rodadas o Avaí estava no G4. E eu fiz um humilde comentário dizendo, não, essa aí não é a realidade do Avaí. A realidade do Avaí é brigar para fazer uma Série B tranquila e não correr risco de rebaixamento. Já está lá perto do Z4. Então vai ser um jogo muito disputado, que vamos ter o privilégio hoje, viu, seu Cláudio Caticati? Hoje nós vamos ter o privilégio, 4 horas, de assistir esse jogo aí, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, bem disputado, e por isso que vai ficar no empate 1-1. Tá certo. Fazer o seguinte, deixa eu voltar então para ressacada, para falar mais uma vez com o Jorge Júnior, que agora trocou de torcida. Estava antes com a turma do Avaí, agora está com a turma do Tigre. É isso, Jorge? É isso aí, Mancha. Eu e o Gustavo Caraziac fizemos agora o recorde de distância aqui dentro da ressacada, entre o setor A e o setor F aqui do visitante do Avaí. O torcedor do Criciúma chegando também, o pessoal chegando do sul do estado. Aí a movimentação está um pouco devagar. O ônibus do Criciúma também não chegou ainda, está expectativa de chegar daqui a pouquinho. O torcedor está por enquanto por aqui, tomando uma água com gelo, alguma coisinha. Na expectativa de o Criciúma, quem sabe, voltar a vencer. O time vem de 4 empates consecutivos, está ali no meio da tabela da Série B e na nossa avaliação, né, o time de Santa Catarina com maior projeção de tentar buscar aí o acesso no final da competição. E eu, como falei para você no começo, não estou sozinho. Está aqui comigo o querido Fabrício, diretamente do sul do estado, torcedor do Tigre. 4 empates, será que dá para ganhar do Avaí hoje, Fabrício? Vamos ganhar sim. Boa tarde a todos aí. Não, o Criciúma vem, vamos buscar o resultado, 1-0 goleada. Vamos para cima. Já veio outro jogo aqui na ressacada, tá tranquilo para vir, a torcida vem com o coração em paz, digamos assim? Não, tá tranquilo já tive outros jogos aí, tá tranquilo, hoje tá um clima diferente. E a bronca da galera com o Eduardo Batista, tá desde o ano passado aí, bateu na trave, esse ano projeto, bater na trave é o mínimo, né, mas quem sabe suba, tomara que suba. Como é que tá a avaliação do trabalho dele até agora? A torcida tá um pouco no pé, né, mas esperamos aí, vamos aguardar aí que o resultado vai vir ao final do campeonato. Vamos subir, vamos lá.
É isso aí, Fabrício. Obrigado, meu querido. Pode voltar para a latinha ali, que já deixou a latinha ali embaixo, mas o cara sabe, né? Pré-jogo, tem que tomar aquele gelo Vioral para dar aquela aquecida e preparar para Avaí e Criciúma, jogo 4 horas da tarde aqui na Ressacada. A gente vai acompanhar também a chegada daqui a pouquinho do 12 no Criciúma. Se a gente der sorte dentro dessa entrada, a gente consegue chegar a ver o ônibus chegando. Bastante policiamento, isso é importante aqui no entorno da Ressacada, nesse setor aqui da torcida visitante. Então, aquela expectativa de ter um jogo com mais paz, mais tranquilidade, sem confusão e, claro, que vença o time do seu coração. É isso que a gente quer que aconteça, que vença o seu time. Volto contigo, Mancha. Ô, Jorge, a gente percebeu ali, quando você entrevistou o pessoal do Avaí, todo mundo de jaqueta, casaco um pouco mais fechado. Agora você entrevistou o torcedor do Criciúma, já de manga curta. Você também, mas você sabe que tem que levar uma jaqueta, porque aí daqui a pouco o frio pega. Não, mas eu trouxe, né? Tá ali no carro, ali, daqui a pouco eu vou botar. Mas o couro é grosso, né? O couro é de manezinho, pescador de tainha. Então o couro é mais grosso que o normal e a gente aguenta esse frio. Por enquanto tá geladinho, dá pra ficar assim. Estamos no sol também, né? É que, Mancha, quem tem aquele tecido de pouso um pouquinho mais reforçado, que é o nosso caso, os caras botam um casaco, passa calor. Então, por enquanto, estou esperando passar um frio para depois botar o casaco e aí botar minha japona. Trouxe até um cachecol, porque quarta-feira no jogo contra o Volta Redonda, saí daqui com dor de garganta, todo arrebentado. Valeu, Jorge. Esse sabe muito, sabe demais. Jorge Júnior, titular do Clube da Bola da NDTV Record. Chegaram mensagens no WhatsApp 48 99191 4706. Vamos botar na tela aqui e começar. O José policial, deu para ver aqui pela foto, né? Neymar está tirando a vaga de muitos jogadores melhores que poderiam estar na seleção. Deu para perceber que o José não era muito time Neymar, não foi tão a favor dessa convocação, né, doutor? Pois é, muita gente aí contrário, mas não, no máximo aí o João Pedro, se ele não puder continuar. Renato, não sei de onde tiraram o que seria clássico entre Criciúma e Avaí. Clássico só tem um, Avaí e Figueirense. Boa, o Renato é da tua opinião. É claro, pô, a cultura do futebol catarinense aqui nunca foi chamado derby Avaí e Figueirense. Mas a foi partir clássico. de hoje, Inclusive Renato que trabalhou aqui. Renato tá lançando essa. Tá querendo mudar, tá querendo moda. Vamos botar outra aí, tem mais uma aí. O Anderson coloca assim, Badá, sou torcedor do Avaí, mas torço pela Chape como representante de Santa Catarina na Série A. Não quero ser pessimista, mas o que você achou do novo técnico? Dá para escapar? O Badá até respondeu antes, mas vamos voltar para Chapecó, quem sabe o Anderson ligou agora, né? Na audiência rotativa da TV. Dá para escapar? O que você achou do novo técnico? Vou responder o nosso telespectador aí, o Anderson Badá. Um abraço para o Anderson aí, obrigado pela pergunta. Eu não acredito que vai escapar, é muito improvável, seria um milagre muito grande. O Cláudio fez o cálculo ali, né, de ter que buscar... tem 9 pontos, meu Deus do céu, gente, falta 35, 36 pontos, né? É praticamente impossível. E eu não gostei do novo técnico. Vamos combinar e a gente sempre tem que deixar muito claro o respeito ao profissional e ele está vindo para Chapecó porque a Chapecoense contratou, né? Ele não veio aqui, ninguém forçou ele a vir para cá. Mas ele, para uma Série B, ele não me empolgaria. Ano que vem, Chapecoense, vamos trazer o Rafael Lacerda. Para mim, se é um projeto para brigar, para voltar para a Série A, para subir novamente, eu acho que nem para a Série B não empolga. Quanto mais numa Série A, né? Mas ele não tem culpa. Como não teve culpa o Fábio Matias. Foram contratar esse treinador. Então, é a diretoria que tem a responsabilidade, né? E veja a responsabilidade, porque ele vai estar lá em São Paulo e já assume o time quarta-feira, na primeira partida da final da Sul-Sudeste, já é ele que vai comandar. Então, o Celso Rodrigues fez toda a trajetória até aqui da Sul-Sudeste, e aí o cara chega na segunda-feira, na quarta já vai para uma decisão, e domingo tem o jogo da volta aqui. Se ganhar, se ficar campeão, ótimo, parabéns para a torcida, parabéns para ele e para os jogadores. Agora, se chegar a perder o título da Sul-Sudeste para o Avaí, a responsabilidade vai cair tudo na conta da diretoria, que não confiou no Celso Rodrigues para essas partidas decisivas. Legal, Badá. Doutor Cláudio Caticarte, não combinei nada com você, mas faria a pergunta. Você lembra do Lacerda no Barra? Da temporada dele? Confesso que eu não lembro do trabalho dele aqui no Barra. Acompanhei só o fato de ele ter pego a fase final da Série C de 2023, em que ele sagrou campeão com o Amazonas. Ele pegou aquela parte final. Saiu o Luizinho Vieira, entrou ele, né?
E aí ele foi até o final, fez a final com o Brusque, que estava o outro Luizinho Lopes e o Rafael Lacerda foi campeão. Aliás, ao contrário, ele saiu, eu já estava invertendo as coisas, ele saiu para o Luizinho Vieira ter sido campeão da Série C com o Amazonas. Ele fez o trabalho até ali e depois saiu para a entrada do Luizinho Vieira. Foi ao contrário, então. Já contei aqui, né, que eu costumo participar dos grupinhos. Sim, do WhatsApp. Na turma do WhatsApp e tal. E o Figueirense enfrentou o Amazonas e venceu, foi isso? Agora, esse ano, 2 vezes. Uma pela Copa do Brasil e uma pela CLC do Campeonato Brasileiro. E daí, tava no grupinho lá e alguém falou assim, mas o Amazonas é o tigre, quando enfrenta o tigre, o Figueira vai tremer. Não é tigre, é uma onça, pô. É onça pintada. O cara já confundiu Que os é bichos isso? tudo, daí não dá, né? Aí não dá. No meio da semana tivemos também as semifinais da Copa Sul-Sudeste. Avaí e Chapecoense estão na final e já temos as datas. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó, já tá aqui. Copa Sul-Sudeste final. Primeiro jogo, quarta agora, 8 da noite, Ressacada. Segundo jogo, na Arena Condá, no domingo já, daí de manhã, 11 da manhã, curtes esse horário. Vais para Chapecó? Olha, esse horário aí é espetacular para o torcedor e é importante. Você tem depois todo domingo, né? E curte, vai ali, faz aquele ranguinho, depois ainda pode passear. Agora, pro jogador e para a comissão técnica, imagina você amassar um macarrão às 8 da manhã. Os jogadores acabam comendo um macarrãozinho ali, 8, 8h30, para poder estar em campo às 11 horas. Não tem outra coisa para comer? Ué, mas é um macarrãozinho porque é importante, né? Vamos lá pro Chapecó. Dá sustância. Badá, mesmo com os problemas da Chape, essa é uma outra competição, né? Aquela famosa vira-chave, Copa Sul-Sudeste. O Verdão é favorito? Eu acho que tem que ser considerado favorito, né, Mancha, pelo investimento. Se fala muito aqui, porque os clubes da Série A têm um investimento muito maior do que a da Chapecoense, por isso que a Chapecoense tem essa dificuldade. A Chapecoense também tinha investimento maior do que o Barra e perdeu o título. Agora tem responsabilidade maior contra o Avaí, porque tem um investimento muito maior. A Chapecoense é um clube de Série A. O Avaí hoje está na Série B. A Chapecoense está na lanterna, mas o Avaí está nessa situação complicada. E a gente sabe que reduziu muito o investimento do Avaí. Então a Chapecoense tem que assumir essa condição de favorita. Agora tem que ganhar dentro de campo. E eu já digo que não gosto desse horário das 11 horas da manhã. Domingo, o horário é 4 horas da tarde. Aí 11 horas da manhã tu tem que levantar cedo, tudo na correria, daí tu sai louco de fome 1 hora da tarde para ir. O jogo termina 1 hora, a transmissão termina 2. 2 horas tu tá esgoelado de fome, então eu não gosto desse horário das 11 horas da manhã. Tinha que ser 4 horas da tarde, mas tudo certo, vamos em frente. Tá certo. Figueirense entra em campo amanhã, diante do Paysandu pela Série C, e o técnico Raul deu uma receita pro Furacão voltar a vencer na competição. O Furacão tá precisando, hein? Dá uma olhada. Nós precisamos fazer um jogo consistente. Tenho batido nessa tecla com os atletas em relação à consistência defensiva. Acho que a gente melhorou nesse sentido. Nos últimos 3 jogos nós sofremos apenas 1 gol. Acho que a gente precisa continuar nessa batida, mas a gente precisa evoluir no aspecto criativo, que é algo que a gente vem devendo principalmente em casa. Então são esses 2 pontos, equilíbrio defensivo e um maior número de oportunidades criadas para que a gente possa ter um rendimento melhor e um resultado melhor. Doutor Cláudio Caticarte, desfalques, oscilações na competição, como é que o Figueirense chega para encarar, como diria o Manezinho, o Paysandu? Mais do que desempenho, o Figueirense precisa de vitória, viu? O Figueirense precisa vencer amanhã. O início do trabalho do Raul Cabral foi preocupante, porque nos 3 primeiros jogos ele sofreu, a equipe, 7 gols. E agora, no último recorte dos 3 últimos jogos, sofreu apenas 1. Então, ele está arrumando a cozinha, o sistema defensivo, tem tido um pouco mais de relativa solidez. Agora, o problema está do meio para frente. O time cria pouco, finaliza pouco e tem pouca eficiência em gols. E para você alcançar vitórias, e lembrando que em campeonato de pontos corridos, você precisa vencer em casa, e o Figueirense não tem vencido em casa. O Figueirense tem tido melhores resultados de não tantas vitórias assim fora. E o principal para campeonatos de pontos corridos é você ter uma sequência de vitórias, uma sequência de bons jogos. O Figueirense não teve, oscila bastante e para isso ele precisa ter uma identidade de time maior. E ele falou ontem na coletiva que quer manter uma base, a gente espera, porque ele venceu o Amazonas, depois veio para o jogo contra o Itabaiana, trocou 2 peças sem necessidade. O time sentiu o ambiente do estádio também, com a entrada do Yuri. Estava aquele rádio desligado lá, ele voltou com o jogador do Neida, como diz a gurizada, E para esse jogo de amanhã, aqui às 8h30 no Scarpelli, se espera que ele mantenha realmente uma equipe base e só a troca ali do Igor Bolt, que está suspenso. E é importante, jogador de força, um jogador
rompedor e é o jogador que tem mais intensidade nesse time do Figueirense, está fora. E aí fica a dúvida entre o Emerson Galego, para ficar 2 jogadores centralizados lá na frente. Ele coloca o Arthur Martins para fazer a função que o Igor Bolt fazia. Ele está sem o meia construtor. O Dudu treinou 2 semanas seguidas e deve fazer parte do elenco para amanhã. Não deve iniciar pela condição física, mas pode durante o jogo, né? Ele precisa construir um time mais competitivo para pensar algo diferente, que hoje continua sendo manutenção de Série C. O Igor Bolt, que já declarou, não sei o que estou dizendo, ele já declarou que a velocidade não é o forte dele, tem o apelido, mas não é o forte dele. Você colocaria quem para substituir esse desfalque? Eu colocaria o Arthur Martins, porque o Dudu ainda não está pronto. O ideal é que fosse o meia construtor ali, seria o Dudu, mas ele ainda está voltando de uma longa inatividade. Então faria uma troca simples ali com o Arthur Martins, fazendo a função que o Igor Bolt fazia, com o Rainan ainda mantido no meio de campo. Tá certo. Ainda falando da Série C, o Barra se prepara para enfrentar o Brusque pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. O confronto acontece só na segunda-feira, o encontro catarinense vai ser na Arena Barra, em Itajaí. O Kaká Oliveira, o danado, traz mais detalhes. Chega aí, Kaká. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. Segunda-feira, o Barra tem mais uma oportunidade de voltar a vencer. Joga em casa com o Brusque, o Pescador que tem oscilado na Série C do Campeonato Brasileiro. E principalmente em casa. São 3 jogos sem vitória dentro da Arena Barra, onde o Pescador sempre foi muito forte desde o ano passado, quando conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro e vem jogando como mandante ali nas margens da BR-101. Pois bem, o Pescador perdeu para o Guarani por 2-0. Tudo bem que o goleiro do Guarani fez muitos milagres, mas o Barra não conseguiu pontuar e tem se distanciado do G8. Por ter sido campeão catarinense, eu acho que a gente esperava, né, o Barra um pouco mais protagonista nessa Série C. Diferente até do Brusque, que não fez um estadual muito chamativo, mas que é vice-líder com a pontuação do primeiro colocado. Nos critérios, o Brusque perde a liderança para o Paysandu. O Barra tem um senhor desafio, viu? Porque o Barra nunca venceu o Brusque na história. São 7 jogos, todos pelo Campeonato Catarinense, e 7 derrotas. É um tabu histórico. E nesse ano, pelo Campeonato Catarinense, em casa, o Barra perdeu para o Brusque. Então é um desafio grande para o Barra voltar a vencer, para se aproximar do G8 e continuar, principalmente sem riscos de rebaixamento, né? Que tem sido o discurso no Barra. Campanha é de manutenção. Mas até pelo que o time já entregou na temporada, a gente espera o Barra um pouco mais acima na classificação. Bernardo Franco não tem desfalques, pelo contrário, ganhou jogadores que estavam no departamento médico. O Elvin, inclusive, já voltou a jogar, saiu como titular contra o Guarani e agora com um pouco mais de tempo, já com minutagem, a gente espera que o camisa 10 do Barra jogue bem nessa noite de segunda-feira contra o Bruscão. Confronto catarinense, jogo importante, o Barra vai estar pegando vice-líder, sem desfalques em casa. A expectativa é de um grande jogo, viu, Mancha? Volto com você. Valeu, Kaká, esse é nosso da NDTV, Kaká Oliveira, direto de Itajaí, confirmando, pode colocar aqui no telão, Brusque e Barra e Brusque, segunda-feira, tá aqui, ó, a partir das 8 horas, na Arena Barra, em Itajaí. O time ganhou um diazinho a mais ali para trabalhar, para se recuperar, mas já começa a semana jogando. Doutor Cláudio Caticarte, pro Figueirense buscar algo ainda nessa Série C, vai ter que encarar os adversários catarinenses, que hoje estão melhor classificados que o Furacão. É verdade, não tenha dúvida, né? E a gente tá vendo essas duas equipes que vão se enfrentar a segunda, o Barra um pouquinho mais pressionado, porque tirando o jogo que ele venceu o Figueirense, ele tá numa condição de, se tirasse aqueles 3 pontos, a mesma do Figueirense aqui na capital, e o Brusque, com esse trabalho do Igor Magalhães, muito sólido, né? Tá ali buscando, sempre brigando a liderança, hoje é o Paysandu, né? Com poucos pontos acima, mas a gente vê um trabalho de uma equipe que marca muito bem, tem uma transição sempre espetando, né? Não fica tergiversando no meio de campo, sempre buscando o gol e consegue vitórias fora, dentro de casa. Às vezes tem um empate ou outro, né? Que não está na conta, mas tem feito uma campanha que para mim vai classificar o Brusque. O Barra precisa se reinventar aí com o Bernardo Franco, porque tem perdido os pontos preciosos, perdido em casa. O Barra não foi assim ano passado na Série D, mas é o primeiro ano na Série C, né? Precisa se ajustar. Ó, vamos falar de Série D, o Santa Catarina enfrenta o Cianorte no estádio Albino Turbay. Amanhã, a Águia do Vale chega embalada depois de 2 vitórias. O repórter Luciano Serim traz mais detalhes pra gente. Fala, Luciano!
Muito boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. Pois é, o Santa Catarina tem mais uma decisão pela frente contra o Cianorte nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, em um confronto direto pela classificação. O time aqui de Rio do Sul vai com força máxima e a única dúvida ao longo dessa semana foi o zagueiro Zé Leandro, se ele estaria disponível ou não após um forte choque de cabeça na última rodada. Ele precisou seguir todos os protocolos da CBF, mas ao longo dessa semana ele foi liberado pelo Departamento Médico do Santa e está apto para jogar essa decisão contra o Cianorte. Então é um grupo bastante embolado, já que todos estão praticamente vivos, claro, com exceção do Guarani de Bagé, que já está matematicamente eliminado. Então um resultado negativo junto com uma combinação de resultados pode até tirar o Santa do G4. Então uma verdadeira decisão, mas vale lembrar também que o Santa encerra a fase de grupos do Campeonato Brasileiro aqui mesmo no estádio do Alfredão na próxima semana contra o Cascavel. A gente vai seguir acompanhando todas as informações do Santa e trazendo ao longo da nossa programação. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Luciano. A gente segue falando da Série D. Daqui a pouco tem Jack e Guarani na Arena pela 9ª rodada da competição. E é pra lá que a gente vai ao vivo falar com mais uma titular do programa. Drica Evarini já tá na tela, vai trazer os detalhes dessa partida. Boa tarde, Drica. Jack começou bem, mas andou oscilando na competição, né, Drica? Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e todos que nos assistem no Clube da Bola. Como você disse, o Jack começou muito bem essa Série D, mas nesse segundo turno aí tem ligado o sinal de alerta e preocupado a torcida. Mas não é exatamente algo novo para a torcida tricolor, não. Porque no ano passado, o Joinville fez basicamente a mesma coisa. O cenário vem se repetindo. Em 2025, naquela Série D em que o Joinville ainda era comandado pelo técnico Emerson Maria, começou muito bem também. A gente fez até um levantamento para fazer esse comparativo das campanhas no ano passado e neste ano. Em 2025, o Jack terminou o primeiro turno com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Lembrando que no ano passado os grupos eram de 8 equipes, então por isso, tinham mais partidas nos 2 turnos. Já no segundo turno do ano passado, o Joinville fez apenas 5 pontos, não venceu e teve 2 empates e 4 derrotas. E um cenário muito parecido do que vem acontecendo em 2026. No primeiro turno desta Série D que está acontecendo neste momento, o Joinville terminou invicto, não perdeu e terminou na liderança, terminou com um empate aqui na Arena Joinville contra o Cascavel. No primeiro turno foram 11 pontos em 3 vitórias, 2 empates e, como eu disse, nenhuma derrota. Já nesse segundo turno, o Joinville não venceu, apenas 1 ponto, são 2 derrotas e 1 empate para o Joinville, esse empate inclusive no último jogo aqui contra o Cianorte na Arena Joinville, vindo aí de 2 derrotas contra o Cascavel e contra o Santa Catarina, que a gente ouviu informações agora há pouco. Então o Joinville vem repetindo o cenário de 2025, o que é muito preocupante, porque em 2025 o Joinville até conseguiu se classificar, se classificou na 3ª colocação, mas acabou caindo no primeiro mata-mata para o Cianorte, até de maneira vexatória, sendo goleado fora de casa, para se despedir da Série D, e uma Série D que a gente sabe que para o Joinville é muito importante, até porque em 2027 o Tricolor vai disputar a Série B do Campeonato Catarinense. Então precisa ter calendário. E para ter calendário em 2027, precisa avançar pelo menos até o 3º mata-mata dessa Série D. E por isso que essa situação é bastante preocupante. Agora falando sobre o jogo de daqui a pouco, o Jack vai enfrentar o Guarani de Bagé, que é o único time que não tem chance de classificação nesse grupo 15. O time do Rio Grande do Sul vem até Joinville para tentar uma vitória, mas o Joinville, é claro, quer conquistar a primeira vitória nesse segundo turno, para quem sabe até garantir essa classificação já nessa rodada. Se o Joinville vence o Guarani de Bagé e o Cascavel vence o São Luís, o Jack já garante essa classificação. E aí vai para a última rodada justamente contra o São Luís, lá em Ijuí, apenas aí para definir a colocação, quem fica primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado. Então, primeiro é fazer o dever de casa hoje aqui na Arena Joinville e depois torcer contra o São Luís para já garantir essa classificação e buscar apenas um bom resultado fora de casa para tentar trazer, inclusive, as decisões do primeiro mata-mata aqui para a Arena Joinville. E para esse jogo de logo mais, a tendência é de um time bastante modificado em relação aos últimos times titulares que o Joinville vem tendo. O técnico Serginho Braga tem conseguido manter os 11 titulares com algumas mudanças pontuais por conta de suspensão, por conta de lesão, mas pelo que a gente apurou nos bastidores, ainda não saiu a escalação, não teve treino aberto nessa semana, mas pelo que a gente apurou, o Joinville deve ser bastante diferente dos 11 iniciais que a gente tem visto nesta Série D. Em relação ao último jogo, o Joinville tem um retorno do volante Pablo Dias e também do zagueiro Gu.
Guti, ambos que estavam lesionados, voltam a ficar à disposição do técnico Serginho Braga. Em contrapartida, segue com a ausência do lateral Ian Barreto, que vinha sendo titular, é uma peça muito importante desse time do Joinville, mas com uma torção. Ele até chegou a treinar durante a semana, mas não se recuperou, não está 100% a tempo dessa partida contra o Guarani de Bagé. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui, ver se o Joinville consegue essa primeira vitória nesse segundo turno da Série D, e aí saber também como que vai ficar essa partida do Cascavel com o São Luís, para saber se vai lá para Ijuí já classificado ou precisando aí de uma vitória. Até porque se perder para o Guarani e o São Luís vencer aí, não depende mais apenas das próprias forças, complica bastante a vida do Joinville, que nos bastidores, Mancha, só para a gente finalizar, também vive uma situação delicada. Além de o presidente D'Artagnan de Oliveira seguir afastado até o final do ano, o Conselho Deliberativo votou o pedido dele, né, de licença até o final do ano e aprovou, então segue afastado até o final do ano. O Joinville lida com questões financeiras delicadas. 2 meses de salário atrasados aí para jogadores e funcionários, então tudo isso influencia também no resultado dentro de campo e a gente segue acompanhando todos os detalhes. Volto com você. Drica, aproveitar a tua presença aqui no Clube da Bola, ao vivo e a cores, vamos mudar um pouquinho de esporte, porque eu sei que você é especialista na NBA. Teu time, o Boston, time que se acompanha mais de perto, tá fora, não estava nos playoffs, mas New York já garantiu uma vaga na decisão e a outra vai ser Santo Antônio e o Oklahoma, né? Ainda resta um jogo. Você aposta em quem aí? Resta um jogo que acontece hoje, às 9 horas da noite. O Celtics até foi para os playoffs, né? Não estava aí nos planos, ninguém imaginava que iria com a ausência do Tatum, com a saída do Holiday, do Porzingis, enfim, bastante modificado. Foi, mas acabou caindo para o Philadelphia 76ers e aí na final, né, a gente tem o Knicks, que varreu, inclusive, né, o Cleveland Cavaliers na final do Leste, chegou à final da NBA depois de 27 anos. Né, Nova York está aí empolvorosa, né, muito animada para estar na final da NBA depois de tanto tempo. O Madison Square Garden, que é conhecido aí como a meca do esporte, mas não vence a NBA há 53 anos, né? Então, desde 1973 não vence a NBA. Existe uma grande expectativa do Knicks, que está vendo, como você falou, do outro lado, do lado oeste, pessoal, se matar por essa vaga na final da NBA, né? 3-3, Oklahoma e Spurs. O Spurs que também não chega há bastante tempo, né, na final da NBA. Lembrando que o nosso Thiago Splitter foi campeão com esse Spurs, do Greg Popovich, que hoje é executivo do Spurs. Apostar, assim, o Oklahoma é um time mais pronto, né? É o atual campeão da NBA, tem uma profundidade muito grande, vai jogar em casa, jogar lá em Oklahoma no Paycon Center não é fácil, mas eu vou te confessar, Mancha, que a minha torcida, apesar de a minha companheira de podcast ser torcedora do OKC, a minha torcida vai para o Spurs, porque eu acho que é um time que conseguiu ficar pronto muito rápido, né? É um time que conseguiu trazer peças importantes aí em volta do Victor Wembanyama, Dylan Harper, que é um rookie, né? Um novato, está jogando muito bem, Stephen Castle, enfim, é um time que está aí, conseguiu evoluir muito rápido, mas mais do que isso, acho que o Greg Popovich merece ver esse Spurs mais uma vez na final. Ele que está bem debilitado, né? Está bem idosinho já, mas não tanto, porque já deu uma bronca, inclusive, nesse time depois do jogo 3. Eu acho que Greg Popovich, por tudo que ele fez para a NBA, merece ver esse Spurs mais uma vez na final. Então a minha torcida vai para o Spurs, mas hoje às 9 horas da noite começa esse jogo e aí a gente vai saber quem é que vai enfrentar o Knicks na final, que começa inclusive já na semana que vem, né? Dia 3 a gente já tem o primeiro jogo, independentemente de quem chegue na final, o mando de quadra é de OKC ou de Spurs, então o primeiro jogo vai ser ou em Oklahoma ou em San Antonio. Estou bastante ansiosa porque vai ser uma grande final, Mancha. Valeu, Drica Evarini, pelas informações do futebol e do basquete. Só a NDTV tem essa fera aí, Drica Evarini. Fazer o seguinte, fechar o nosso giro pela Série D, tem mais jogos aí que acontecem, né? Tem Brasil de Pelotas e o Blumenau, joguei amanhã no Bento Freitas lá em Pelotas. E Pelotas no Rio Grande do Sul. E tem mais um jogo? Não, falamos... e tem o Marcílio, claro, o Marcílio pega o Azures no Gigantão das Avenidas em Itajaí. Só na segunda-feira ganha aquele diazinho a mais no final de semana para trabalhar, para recuperar. Jogo às 8h15 no Gigantão das Avenidas. Agora vamos falar de Série B, né? Porque a disputa pelo acesso segue bem equilibrada aqui no estado. A Série B catarinense. O Caravaggio lidera com apenas um pontinho de diferença dos outros clubes. Quem traz a atualização da tabela e o cenário da competição é o repórter Emerson Luiz, outro titular do Clube da Bola.
Tudo bem, Mancha? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Clube da Bola. Tá bem interessante essa segunda divisão. E já vai ter jogo, inclusive, a abertura da 8ª rodada dentro de instantes aqui no SESI, 3 horas da tarde, quando o Metropolitano enfrenta o Juventus. A segundona prossegue no domingo, 3 horas da tarde, com Tubarão e Fluminense, 4h30. O líder Caravaggio recebe o Hercílio Luz em Nova Veneza. Aí na quarta-feira que vem, 2 partidas, 3 horas da tarde, Jaraguá e Guarani, Nação e Blumenau. É bom lembrar que pelo critério de desempate, está muito embolada essa classificação, o primeiro critério é o número de vitórias. E tá todo mundo ali com 4 vitórias. Segundo é o saldo. Terceiro, gols pró. E quarto, o confronto direto. O Caravaggio lidera de forma isolada com 14 pontos, mas tem um saldo 12. Principalmente esse saldo positivo, porque tocou 8-0 no Lanterna Jaraguá, quando atuou no estádio João Marcato. Aí pela ordem, todos com 13 pontos, Hercílio Luz, Metropolitano e Blumenau. Com 10, Fluminense e Tubarão, 7º lugar para o Nação com 9, Juventus e Guarani com 7, Jaraguá com 1. Lembrando que só o campeão garante vaga na elite do ano que vem e os 2 últimos serão rebaixados para a 3ª divisão. Esse campeonato segue até 25 de julho, são 11 partidas para cada time para definir oficialmente o campeão e também os 2 times que vão descer para a 3ª divisão do futebol estadual. De Blumenau, com as informações da Série B estadual, Emerson Luiz para o Clube da Bola. Um abraço, Mancha, um abraço a todos. Valeu, Emerson.